falar sobre as ligações químicas, nós vamos relembrar alguns conceitos que é muito importante para a gente continuar, a partir de agora, a seguir o conteúdo, né, curricular que é cobrado no Enem. Primeiramente, ficou claro para vocês o que seria o átomo? Quando a gente falou lá nos modelos atômicos? Porque assim, a gente tem que ter em mente qual é a diferença entre átomo, elemento químico e molécula. Esses três conceitos, eles são muito confundidos, tá? Esses três conceitos, eles são muito confundidos. O átomo é a unidade fundamental de quê? Da matéria. Tá? É a menor fração que identifica um elemento. Aí vocês vão ver que cada conceito, ele está intimamente ligado com o próximo. Então, o átomo, ele é a unidade básica da matéria, certo? O elemento químico, ele é o quê? Um conjunto de átomos, tá, que tem o mesmo número de prótons no seu núcleo. Lembra quando a gente fala lá na tabela periódica, cada quadrinho daquele, ele representa um elemento químico. Os elementos químicos, então, cada quadrinho daquele da tabela periódica, ele traz informações, que seria o quê? Os números de prótons, que é chamado também número atômico. Então, quando a gente tem um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, a gente tem um elemento químico, que é aquela representação que a gente tem lá na tabela periódica. E o que seria a molécula? Para existir uma molécula, nós temos que ter o quê? Um grupo de átomos iguais ou diferentes que estejam interagindo entre si. Eles estão unidos por alguma força, tá? Que a gente vai estudar agora nessas ligações químicas, tá bom? Então, vocês vão ver aqui nessa aula ainda o que seria uma molécula, tá? Bom, para a gente falar de ligações químicas, é muito importante trazer o conceito de gases nobres. Por quê? Lembra quando eu falei para vocês que os gases nobres, eles foram muito estudados por conta de que eles são os únicos elementos que são encontrados na natureza de forma isolada? Não sei se vocês lembram quando a gente trabalhou a tabela periódica. Falei isso para vocês. Bom, não se consegue encontrar um átomo isolado de oxigênio. Não se consegue encontrar um átomo isolado de hidrogênio, de carbono. Não, isso não é possível. Agora, se pegar qualquer elemento do grupo 18, que seriam os gases nobres, nós podemos encontrar eles de forma isolada. Então, é possível encontrar um átomo de hélio, é possível encontrar um átomo de criptônio e por aí vai. Todos os gases nobres, tá? Isso intrigou vários cientistas, né, que começaram a estudar o porquê que esses elementos são os únicos encontrados estáveis na natureza. Aí eles conseguiram verificar que todos esses elementos que são os gases nobres, né, que a gente está falando, todos eles, com exceção do hélio, possuíam exatamente 8 elétrons na camada de valência. O que é camada de valência? Todos lembram? Sim. Sim? Tá, é a última camada, né? Então, a camada de valência, ou seja, a última camada do átomo, teria 8 elétrons, todos eles, com exceção do hélio. Por que o hélio não teria? Porque o hélio só tem a camada Sim. K. Isso. Camada K. A camada K só cabe em 2 elétrons. Lembra daquele primeiro quadrinho que eu trouxe lá nas aulas para vocês? Cada camada vai caber o número X de elétrons. Então, a primeira camada, que é a camada K, cabe em 2 elétrons. Segunda camada, cabe em 8. Terceira e por aí vai, né? Então, se ele só tem a primeira camada, não tem como ele ter 8. Então, lá vai ter só 2, vão ter só 2 elétrons. Tá? E ele já é estável com aqueles 2 elétrons. Tirando o hélio, todos os outros, na última camada dele, todos eles têm 8, ó. O neônio tem 8 na última, o argônio tem 8, o criptônio tem 8, o xenônio tem 8, randônio tem 8. Todos eles, estão vendo? Sim. E foi, a partir disso, criou-se uma regra, que ficou conhecida como a regra do octeto. Todos os outros elementos que não são encontrados isolados na natureza,
Por exemplo, o oxigênio, vamos falar do oxigênio. Ele não é encontrado um átomo isolado de oxigênio. Mas ele é encontrado como? Né? Como que ele é encontrado? Criaram uma regra chamada regra do octeto. E essa regra do octeto, que justificou grande parte dos elementos, das ligações químicas, né, das uniões existentes entre os átomos. Como assim? A gente estava falando do oxigênio. Tá, o oxigênio não é encontrado sozinho na natureza, só um átomo isolado de oxigênio. Mas ele é encontrado, por exemplo, unido a outro átomo de oxigênio, que seria o gás oxigênio, que a gente respira, tá? Então, é um átomo unido a outro átomo. E com essa interação, ele fica estável. Se pegar um átomo sozinho de oxigênio, ele não está estável, ele está instável, por isso que ele não existe assim na natureza. E eles foram estudando os elementos químicos, né, quando eles se uniam a outros elementos, outros átomos, né, e aí verificaram o porquê. Porque eles completavam a sua última camada com 8 elétrons, a camada de valência, tá? Logicamente que existem exceções, mas a regra do octeto, ela consegue explicar grande parte das ligações químicas, das interações entre os átomos, tá? Então, resumidamente, um elemento químico, né, um átomo, por exemplo, de oxigênio, para ele ser estável, ele teria que completar a sua camada de valência com 8 elétrons. Assim, ele ficaria estável. Um sódio, mesma coisa, e por aí vai. Então, as exceções a gente vai falar depois, tá? Na próxima aula, porque essa parte de ligações químicas, só para vocês terem uma ideia, a gente trabalha quase um bimestre inteiro falando de ligações químicas. E ainda é pouco. Eu estou tentando enxugar ao máximo para a gente trabalhar as questões que são cobradas no Enem, tá bom? Ok. E aí, para a gente continuar, de fato, vocês precisam saber o quê? Distribuição eletrônica, que eu falei na aula da tabela periódica, vocês lembram? Sim. E eu mandei uns exercícios para vocês fazerem de distribuição. Vocês fizeram? Eu fiz. Vocês tiveram dificuldade? Não, essa parte é a única parte química que eu lembrava desde o primeiro ano, então... Que bom. Então, é uma parte tranquila, né? Porque se a gente não souber distribuição eletrônica, a gente fica com dificuldade. Por quê? Porque para falar de elétrons na camada de valência, nós temos que saber o quê? Qual é a camada de valência. E para saber qual é a camada de valência, nós temos que fazer o quê? A distribuição dos elétrons em ordem crescente de energia, tá bom? Então, aqui eu coloquei o diagrama de Linus Pauling que eu já tinha trazido numa aula anterior para vocês, tá bom? E esse diagrama, ele traz a ordem crescente de energia. Então, começa aqui da menor energia e vai para a maior energia, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que ele não segue a ordem lógica da coisa? Por exemplo, do 3P6, ele não vai para o 3D10, ele vai para o 4S2. Se vocês acompanharem a setinha, vocês conseguem visualizar. E por aí vai, tá? Bom, eu não sei aqui se algum de vocês tem dúvida como que usa, mas é simples. A gente vai na tabela periódica, quer ver? Eu posso até pegar aqui para vocês um exemplo. Vamos pegar aqui, se a internet colaborar comigo hoje. Nós vamos pegar aqui um exemplo qualquer e olhar. Quando ela não quer funcionar. Vamos, internet. Aí. Ih, tá pequenininho. Aí. Bom, não sei se tá dando para vocês verem aí, mas vamos tentar aqui falar do magnésio. Se vocês verem aqui o magnésio, ó, ele tem número atômico 12. Ou seja, ele tem 12 prótons e automaticamente 12 elétrons, porque ele está representado na sua forma neutra, tá? Então, como seria essa distribuição eletrônica desses 12
elétrons. Como que seria isso? A gente pegaria lá o diagrama de Linus Pauling. Ai, tem hora que esse negócio não abre. E vai me dando uma agonia. Quero abrir o quadro aqui, não é isso que eu quero, não. Tchau. Ixi, não quer. Não. Ai, gente. Que tristeza, né? Bom, esquecem. A gente vai lá, pega aqui esse diagrama. Eu faço aqui mesmo. Problema não. E vamos lá. Ele tem número atômico 12. Então, ele tem 12 elétrons para ser distribuído. Eu pego e começo, contando a setinha, ó. Isso aqui é para se alguém tiver dúvida, não ficar com dúvida mais. Então, vai. 1s2, já foram 2 elétrons. O próximo, 2s2, já foram 4 elétrons, ó. 2 aqui com 2 aqui. 2p6, então já foram 10. Faltam 2. Então, 3s2. Beleza, eu distribuí 12 elétrons. Pergunto para vocês, quantos elétrons ele tem na camada de valência dele? 2. 2. Basta eu olhar a última camada dele, que é a terceira. Essa terceira camada tem exatamente 2 elétrons. Certo? Isso aqui é fundamental para nós estudarmos ligações químicas e vocês vão entender por quê, provavelmente na próxima aula, tá? Porque aqui eu vou só definir mais ou menos para vocês quais os tipos de ligações. Então, aqui eu volto para a apresentação. E aí a gente fala os tipos de ligações químicas que nós temos. Quais são os tipos? São essas 3. As ligações que nós temos são iônica, covalente e metálica. Pensem em ligações químicas como interações. É uma interação entre um átomo e outro. Um átomo de um elemento e outro átomo, às vezes do mesmo elemento ou às vezes de outro elemento. Tanto faz, vai depender do tipo de ligação. Tá bom? Quando nós temos uma ligação iônica, nós temos compostos iônicos, ou seja, substâncias iônicas. Quando nós temos uma ligação covalente, nós temos o quê? Um composto molecular, ou seja, compostos moleculares. E aqui entra as moléculas, que eu falei para vocês lá no começo da aula, tá? Moléculas são o quê? Átomos que se ligaram através de ligações covalentes. E quando eu tenho uma ligação metálica, eu tenho metais ou ligas metálicas, tá bom? E o que seriam essas ligações? Como elas acontecem? Eu tô um pouco resfriada, gente, então se minha voz ficar falhando aí, vocês não entenderem, me falam. Essas ligações covalentes, elas são o quê? Interações que acontecem entre ametais e hidrogênio, ou entre ametais e ametais. Isso aqui é muito importante. Se vocês sabem isso aqui, vocês conseguem interpretar cerca de, vamos falar, 50% de uma questão, né, que venha a ser cobrada no Enem sobre ligações químicas. Porque você tem que saber se aquele composto é um composto iônico, molecular ou metálico, tá bom? E aí, vocês precisam saber isso aqui. Se for uma interação entre ametais e hidrogênio ou ametais com outros ametais, nós temos aí a ligação covalente, tá bom? E aí, é necessário ter uma diferença de eletronegatividade entre esses ametais, tá bom? Como que isso acontece? Lembra da eletronegatividade? Que era Só um minutinho, gente. Era uma das propriedades, tá? Essa eletronegatividade era uma das propriedades que eu tinha falado para vocês que a gente ia usar aqui nas ligações químicas. Que é o quê? A eletronegatividade é a tendência de um átomo em atrair elétrons do outro elemento para si, tá? Então, se eu coloco 2 elementos em contato, 2 átomos em contato,
e esse átomo puxa elétrons com mais força, eu falo que ele tem uma eletronegatividade maior, tá bom? E quais são os elementos com maior eletronegatividade? Esses elementos aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui com a setinha que eu tô fazendo aqui, ó? Esses são os mais eletronegativos. Esses elementos, eles são nada mais, nada menos do que os ametais, tá? Os ametais são os elementos com maior eletronegatividade. Então, quais são os elementos com menor eletronegatividade? Os metais? Exatamente. Os metais são os elementos com menor eletronegatividade. E aí nós temos uma ordem. Eu já coloquei isso aqui no quadro diversas vezes no ano passado. Esse ano não deu muito tempo de colocar, né? Que a gente já entrou em greve, enfim. Mas é aquela frase, eu não sei se a gente chegou a falar do segundo ano, isso aqui. Mas aí existe uma frase muito ridícula que é ensinada em cursinho para os alunos não esquecerem dos elementos mais eletronegativos. Eu não sei se eu falei na sala de vocês no ano passado, que é... Fui ontem, vocês lembram disso? Sim. Do clube brasileiro e só comi pastel hoje. Isso aqui ajuda, na hora de uma prova, a lembrar quais são os elementos mais eletronegativos, tá bom? Então, esses aqui são os ametais mais eletronegativos também. E, por último, aqui tem os metais, tá? Bom, aqui é uma tabela que traz o valor de eletronegatividade, que também pode ser medida, tá? Cada um tem o seu valor, mas eu trouxe a título de curiosidade, isso aqui. Tá? Para vocês saberem que a eletronegatividade ela pode ser medida em experimentos químicos e físicos. Bom, aí a gente fala um pouquinho da ligação iônica. Lembrando que eu não vou falar aprofundado hoje de cada ligação, porque primeiro eu vou apresentar para vocês quais são as ligações, e na próxima aula eu vou trazer aprofundado cada ligação. Porque a partir do momento que eu trabalhar com vocês as ligações químicas aprofundadas, eu vou trazer uma série de exercícios onde são cobrados esses conceitos. Mas, no Enem, eles não cobram, por exemplo, esse composto é ligação iônica, covalente. Não, eles não cobram isso. Eles querem saber, por exemplo, por que determinada substância se dissolve em outra substância com tanta facilidade enquanto outras não se dissolvem. Aí, vocês precisam saber os conceitos de ligações químicas. E, além desses conceitos, vocês precisam saber quais interações existem ali dentro. Se é um composto polar ou apolar, e por aí vai. Isso só vai ser possível eu falar na aula que vem, porque eu preciso primeiro apresentar para vocês quais são. Sei que muitos de vocês lembram, mas já tem um tempinho que vocês fizeram o primeiro ano, né? Então, é importante a gente falar. Ligações iônicas, né? Ligações iônicas ocorrem entre átomos de metais e ametais, tá bom? Todas as vezes que vocês quiserem pensar assim, isso aqui é um elemento de ligação iônica, uma substância de ligação iônica, ou uma substância de ligação covalente, enfim. Lembra da MAMI? Eu não coloquei aqui, mas vocês podem colocar, tá? MAMI. Vamos ver aqui, ó. Metal mais ametal é igual ligação iônica. Como que eu sei disso, professor? Se é metal, se não é? Bom, aqui nós temos um exemplo de uma ligação iônica entre o sódio e o cloro. O sódio, eu sei que é um metal, e o cloro é um ametal. Onde que eu vejo isso? Na tabela periódica. Simples. Eu vou lá e consulto a tabela periódica. Até coloquei aqui, aqui, ó. Então, aqui. Metal, né? Que é o sódio, e o cloro, que é a metal. Falou de metal e a metal, eu tenho uma ligação iônica. Só que, eu vou voltar aqui nesses dois últimos slides. Já tá acabando.
Vou voltar aqui, porque eu não falei para vocês, mas eu já vou trazer um pouquinho da aula que vem. Como que acontece essa interação entre esses elementos? Ametais com ametais ou ametais com hidrogênio? Nada ligação covalente. Através de compartilhamento de elétrons. Tá? Eles vão compartilhar elétrons, eles vão usar elétrons na última camada ao mesmo tempo, de um e de outro, até completarem seu octeto. Então, na próxima aula eu trago bem detalhado isso aqui. E o que acontece na ligação iônica? Eles não compartilham. Um elemento, um átomo, vai doar para o outro. E como que funciona? Quem vai doar para quem? Lembra que eu falei para vocês que os elementos têm diferenças de eletronegatividade? Sim. Então, essa diferença dessa força com que eles puxam esse elétron é que vai garantir quem vai doar e quem vai receber. Se um elemento é muito eletronegativo, ele puxa muito o elétron para si, né? Então, ele não vai perder elétron com muita facilidade. Ele vai fazer o quê? Vai receber, ele vai puxar. Se o outro elemento tem baixa eletronegatividade, então ele não puxa com muita força aqueles elétrons. Ele vai ter tendência em perder o elétron. Nessa ligação iônica, eu tenho metal ligado com ametal. Lembra na eletronegatividade aqui, ó? Os ametais são muito eletronegativos. Os metais são pouco eletronegativos. Então, eu tenho um elemento que é muito eletronegativo, ou seja, puxa elétron com muita força, ligado com um elemento que é pouco eletronegativo. Então, um que é pouco eletronegativo, que é o metal, vai doar para o outro. Tá bom? É através de doação de elétron e recepção de elétron. E aí nós vamos ter formação de íons, que eu também vou trazer na próxima aula para vocês, para a gente falar. Bom, aqui eu já falei. E por último, a ligação metálica. O que seriam essas ligações metálicas? Tá? Nada mais do que interação entre metais. Pode ser de mesmo elemento, por exemplo, uma barra de ouro, nós temos lá interações entre átomos de ouro. Como que funciona? É como se fosse uma rede cristalina, onde os átomos de ouro estivessem presos em vértices e os elétrons da eletrosfera estivessem em constante movimentação. Aqui, eu tirei essa figura de um site que não é aqui do Brasil, então, Eletrons, tá? É chamado assim em Portugal. E o que acontece? Esses elétrons, eles ficam em constante movimentação. Por esse motivo, uma barra metálica, ela consegue conduzir a eletricidade com facilidade, porque os elétrons em ligações metálicas estão em constante movimentação, tá bom? E aí, na próxima aula também, eu trago aí um mar de elétrons para vocês verem como é que é, tá bom? E aí, a gente termina aqui a aula